Salve torcedor colorados, iniciamos aquele indispensável giro de notícias do Inter. Para o jogo de amanhã, o Inter terá problemas em sua escalação, e quem trouxe detalhes em seu canal foi o repórter Lucas Dias. Para esse jogo de quarta-feira contra o Galo, tá, gente? O técnico Eduardo Cudê tem alguns problemas para escalar a equipe. Ele até já tinha falado mais ou menos sobre isso depois da vitória no Clássico Grenal no final de semana lá em Curitiba, no Paraná. Bustos e Hugo Quais são esses problemas, tá? Bustos e Fernando. Os dois levaram o terceiro cartão amarelo no Clássico Grenal e estão fora da partida. Eu até mencionei que o Bustos ficou hoje na academia, fazendo alguns trabalhos físicos, mas igual, pro jogo de quarta-feira ele não vai poder jogar, só no final de semana contra o Criciúma. Os dois levaram o terceiro amarelo no Clássico Grenal e são dois desfalques na defesa do Internacional pro jogo contra o Atlético Mineiro. Pro lugar do Bustos, a escolha natural deve ser a entrada do Hugo Malo. Agora, para a vaga do Fernando, são pelo menos 3 nomes que podem entrar por ali: Gabriel Mercado, Robert Renan ou Igor Gomes. Eu apostaria no Mercado, tá? Por ser lado esquerdo da zaga, ou Mercado ou Robert Renan. O Igor Gomes eu não acredito, o Vitão deve ser o titular pelo lado direito da defesa. O Igor Gomes jogou, geralmente quando jogou na zaga, na vaga do Vitão, por exemplo, contra o Corinthians, que o Igor Gomes foi um dos melhores em campo, era porque o Vitão estava suspenso às vésperas do Clássico Grenal. Só que dentro disso, o Inter vai ter que manter um aproveitamento muito importante. O Inter é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro até o momento, tá? Isso que o Inter tem 2 jogos a menos em relação aos demais. Foram apenas 5 gols sofridos nas 9 partidas que o Inter jogou no Brasileirão até aqui. É uma média de 0,55 gols por jogo. Um pouco mais, aliás, de meio gol por jogo que o Internacional sofreu. O Inter não tomou gol contra Palmeiras, Cuiabá, São Paulo, Corinthians e Grêmio. Em 5 dos 9 jogos, ou seja, em 4 o Inter não sofreu gols, o Internacional passou batido na sua defesa. Gente, avançando aqui, tá? Eu quero falar agora de uma informação que me foi confirmada hoje nos bastidores do Internacional e que é uma informação bem importante, tá? O Inter deve confirmar nos próximos dias o Beira-Rio para o jogo contra o Vasco, no dia 7 de julho. Essa é uma informação que ainda não foi confirmada oficialmente, mas o Inter já tem o Beira-Rio em quase suas plenas condições para receber partidas. O jogo do dia 10, 3 dias depois dessa partida que eu citei contra o Vasco, já está confirmado para o Beira-Rio, que é o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil contra o Juventude. Ele deve ser realizado no estádio Beira-Rio, mas o jogo que antecede essa partida contra o Vasco tem mando do Inter e ainda não tem uma definição. E ele vai ser o próximo jogo com mando do Inter depois dessa partida de quarta no Heriberto Wilson, em Criciúma, Santa Catarina, contra o Atlético Mineiro. O Inter pega o Galo, lá em Santa Catarina, em Criciúma, jogo com mando do Inter. No final de semana, dia 30, no domingo, o Inter às 18h30, mais uma vez em Criciúma, daí como visitante, pega o Criciúma. Depois tem o Fluminense, em crise, dia 4 de julho. E aí no dia 7, 3 dias depois, esse jogo contra o Vasco. E ele deve ser confirmado pro estádio Beira-Rio. Carlos Salcedo é um zagueiro que até esfriou um pouco no noticiário ao longo dos últimos dias, mas não saiu do radar do Internacional, muito antes pelo contrário. Ele ainda é o ficha 1 para ser alvo de uma investida da direção a partir da iminente, neste momento, saída do zagueiro Vitão. Caso avance a venda de Vitão para o mercado europeu, Carlos Salcedo é o ficha 1. O Vitão é pretendido por alguns clubes da Europa. O West Ham da Inglaterra, o Nottingham Forest da Inglaterra, o próprio Real Betis da Espanha demonstraram interesse pelo jogador e muitos desses clubes já apresentaram propostas oficiais ao Internacional, que ainda não avança na pauta porque aguarda a virada do mês de junho para julho, quando vai ter o jogador em definitivo, a partir da assinatura de um pré-contrato que já aconteceu e que a partir da virada do mês ele vira definitivamente jogador do Internacional. Quando o Inter começar a negociação para o Vitão, o Inter vai começar a olhar os nomes para a zaga, mas muitos deles já têm alguns avanços, como o Carlos Salcedo. Avançando a situação do Vitão, o que no bastidor é tratado como uma tendência, tá? O Vitão deve ser vendido na metade da temporada. O nome da vez é o Carlos Salcedo. E aqui eu quero relatar exatamente o que eu ouvi no bastidor do Internacional sobre o Salcedo. Por que este zagueiro encanta tanto a direção do Internacional? O que se vê no Salcedo para que ele seja um substituto ideal do Vitão? O primeiro ponto que eu apurei e ouvi de dirigentes colorados é que o Salcedo ele foi
oferecido ao Internacional, através de intermediários. O Inter vai precisar buscar zagueiros, com a possibilidade da saída de Vitão, até com a possibilidade da saída do Robert Renan, que é uma que pode acontecer agora na metade da temporada, e todo mundo sabe que o Inter vai precisar de zagueiros. E aí alguns nomes foram oferecidos, entre eles, através de um intermediário, o nome do Carlos Salcedo, que vê com bons olhos a possibilidade de jogar no futebol brasileiro. Como o Salcedo está sendo oferecido ao Internacional, o valor ele acaba sendo um pouco mais baixo do que aquele em relação ao mercado. Se fala em 2,5 milhões de euros para o Cruz Azul do México, que é o clube atual do jogador. Mas o grande problema é o salário do Salcedo, tá? O salário do Salcedo seria algo acima, o que está sendo pedido inicialmente, de 1.200.000 reais, o que é muito alto, tá? Porque o que ele ganha no México é muito alto também. E este é o principal entrave para a negociação desse jogador. Mas é algo que pode ser composto. O Inter pode, através de um pagamento de luvas, se diminuir o valor a ser pago ao Cruz Azul do México, conseguir estabelecer um salário maior para o jogador, é uma das possibilidades. Torcedor colorado, se chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Até a próxima!